Vamos lá para o próximo debate. O voluntariado é importante para o corporativo ou o corporativo é importante para o voluntariado? Chamo aqui ao palco Vivian Ramos Soares, CDM, Priscila de Paula, da Benjamin Consultoria, Elisa Pereira Cunha Dias, gerente de RSE do Grupo Sada, Blenda Alves, do Instituto MRV, Gislaine Cantanzaro, CBVE, isso. Maria Clara, da VLI, e uma participação especial gravada de Fernando Solari, da Argentina. A Blenda, eu não sei se ela conseguiu... a Blenda está aí! A gente estava preocupado com o horário, a Blenda estava muito preocupada, porque ela tem outro compromisso e a gente atrasou muito esse início, mas ela, que bom que ficou, Blenda, obrigado, viu, querida? Pessoal, a Gi, ela só foi ali no toalete, está voltando, mas antes dela começar a fala delas, eu quero apresentar, eu falei do App do Bem, eu quero apresentar um vídeo. Posso soltar o vídeo do App do Bem, por favor? Agora o time está completo aí, né? Bom, eu vou perguntar para cada uma de vocês justamente o tema, né, do debate. O voluntariado é importante para o corporativo ou o corporativo que é importante para o voluntariado? Bom, boa tarde. Desculpem, eu fui ao banheiro achando que tinha uma programação antes. Bom, eu sou a Gislaine, estou aqui representando o CBVE, né, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. Acho que trago aqui, né, um pouco de um recorte de 25 empresas, né, 25 grandes empresas, né, que hoje são associados ao CBVE. A gente olhando, né, pelo ponto de vista, né, do corporativo, né, a palavra corporativo conceitualmente já diz, né, que são pessoas, né, reunidas, né, corporativamente com um foco único, né, com objetivos, com metas comuns. E daí a gente já vê, né, o quanto essas palavras se retroalimentam, né, de alguma forma. Então, o corporativo é importante para o voluntariado, assim como o voluntariado é importante para o corporativo também. E aí eu acho que eu destaco aqui um pouco de alguns dados, acho que o censo do CBVE 2023, para quem não sabe, a gente coordena um censo bianualmente, né? E a gente publicou o último agora, em dezembro de 2023. E ele traz um pouco de uma perspectiva, né, do ganha-ganha. O quanto a empresa ganha, né, dentro dessa perspectiva. E também o quanto a empresa, na verdade, né, o voluntário ganha. E aí, trazendo esses dados, né, eu fiz um recorte, dando uma olhada um pouco... Trazendo um panorama diferente, porque a gente já vem explorando bastante esse censo sempre nas nossas publicações, né, nas nossas falas.
50%, né, a gente fez a gente perguntou, né, para os nossos respondentes quais eram, né, os benefícios entendidos para a empresa, né, o que se ganhava com isso, né? E aí muitos dessas respostas, né, bem divididos, 50% pelo menos, apontaram, né, os ganhos das empresas, olhando para reputação, né, para licença social para operar, né, o quanto as empresas têm inúmeras possibilidades, né, de avanço dentro, né, da visão midiática também e etc. Acho que está quase acabando aqui. E do ponto de vista também da sociedade, né, a sociedade ganha com isso também, os territórios em que o voluntariado, né, está sendo executado. Então, eu acho que dificilmente a gente vai discordar aqui, né, acaba se retroalimentando mesmo. É isso aí, pessoal. Vou complementar aqui a Gi, mas primeiro me apresentar. Sou a Vivian, sou gerente de projetos da CDM, que é uma instituição do terceiro setor, que vai fazer 40 anos. A gente tem atuação em gestão social, eficiência energética e voluntariado corporativo. E dentro do voluntariado corporativo, nós representamos aí o Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo e temos cerca de 100 empresas integrantes. Até agradeço a presença de muitos de vocês que estão aqui, as empresas. E esse assunto para a gente, representando aí essas mais de 100 empresas, fica muito nítido na vivência que a gente tem dentro da atuação dos programas de voluntariado, como que o voluntariado é importante para o corporativo, né, com todos esses benefícios que a Gis falou de imagem, reputação, licença social, mas muito também complementando os dados do censo, do CBVE, dados relativos à saúde e saúde mental, né, dos colaboradores, clima organizacional, hoje um tema tão importante, né, a gente já tem dados hoje de pesquisas de Harvard, de Michigan, que mostram que quem faz voluntariado recorrente vive mais 4 anos de vida, que, né, a questão de liberação de dopamina, serotonina, alívio de estresse, e como que isso influencia dentro do ambiente corporativo, né? Acho que aqui SADA, MRV e VLI vão poder falar um pouco disso também. E como que também o corporativo é importante para o voluntariado. Eu vejo um grande passo nisso, porque o corporativo, ele traz para o voluntariado aspectos ligados à gestão e impacto. Né? O corporativo tem muito isso, né, na sua essência, e ele trouxe muito isso para o voluntariado. Então, eu percebo muito que o voluntariado corporativo, ele consegue gerar ações de maior impacto, onde a gente consegue mensurar indicadores, onde a gente consegue, mesmo através de recursos, porque o voluntário corporativo, a empresa disponibiliza, como a Silvia falou, o bem mais precioso, que é o tempo, mas nos programas corporativos, as empresas também disponibilizam recurso, né? Então, eu acho que nisso, o corporativo, ele vem sendo muito importante para o voluntariado. Então, é o ganha-ganha mesmo, e eu acho que ainda tem muito para ser trabalhado nesse contexto do voluntariado corporativo. E aqui temos muitas pessoas, muitas instituições e empresas em prol do voluntariado corporativo, e eu acho que a gente ainda tem um belo caminho pela frente. Bom dia, pessoal. Sou Maria Clara, gerente de sustentabilidade da VLI. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, né, encerrar amanhã nesse bate-papo. Vou falar rapidamente sobre a VLI, né? Somos uma empresa de logística que integra ferrovias, portos e terminais. Temos mais de 7 mil funcionários e uma atuação super dispersa em mais de 300 cidades, 10 estados brasileiros e Distrito Federal. Então, a gente tem um super desafio quando a gente olha para a comunidade.
né? E aí, respondendo à pergunta que a Silvinha nos fez, né, se o corporativo contribui para o voluntariado ou voluntariado para o corporativo, vou concordar com as duas, que é os dois, né? E o nosso caso específico, que temos uma dispersão geográfica tão grande, e eu sempre falo que, em função da ferrovia, né, a gente é um negócio sem muros, então a interface do nosso negócio com a comunidade é intensa, né, é quase que misturada. Estou vendo aqui a dupla, Caçadores de Bons Exemplos, estiveram com a gente ano passado lá no voluntariado. Então, é uma relação muito intensa, né, e que se mistura. Então, o voluntariado, para a gente, é super importante, porque ele nos ajuda a participar dessas comunidades onde a gente está presente com o nosso negócio, né? Na VLI, a gente tem um programa de voluntariado que já tem 11 anos, é o VLI Solidária. A VLI é uma empresa super recente, uma empresa jovem, tem 13 anos, então o nosso programa de voluntariado praticamente nasce junto com a companhia, né? Então isso demonstra que realmente é muito importante para o corporativo e nos ajuda a estar, a participar das comunidades onde a gente está, né? A gente tem 25 comitês, são quase 500 voluntários. E no ano passado a gente beneficiou 16 mil pessoas, mais ou menos, né? Então, realmente faz parte da nossa estratégia de atuação social, né? É um dos programas que está dentro da nossa estratégia de atuação social e é super importante quando a gente pensa no relacionamento com comunidades. Aí, pensando o contrário, né? O quanto que a nossa atuação é importante para o voluntariado, a nossa intenção é que realmente seja importante que a gente possa contribuir para esse contexto, né, para esse cenário. Ela trouxe muito bem a questão dos indicadores, né? A gente faz uma gestão corporativa realmente, né, do voluntariado, tudo que a gente faz, a gente precisa prestar contas. A gente hoje tem uma liderança muito engajada com o programa, né? Eu falo que não é só patrocinadora, não é só um investimento que a gente consegue aprovar com a liderança, mas nos últimos anos a gente tem conseguido trazer a alta liderança para participar do voluntariado mesmo. E muitas vezes isso acaba sendo também a nossa contribuição com o voluntariado, né? As nossas iniciativas, elas são definidas a partir da necessidade da comunidade, e não o contrário, não é um projeto da VLI que precisa ser implantado na comunidade. O que aquela comunidade precisa? E aí a gente tem o desafio agora de dar um próximo passo para a gente ter iniciativas onde a gente, além do tempo dos nossos empregados, além do recurso financeiro da companhia, a gente possa doar também o nosso conhecimento, né? E aí eu acho que esse é uma grande contribuição que o corporativo pode dar, né, para o voluntariado e para as instituições que são beneficiadas pelo voluntariado. Boa tarde a todos, eu sou a Blenda, estou como gestora do Instituto MRV. Eu acho que vai ficar meio repetitivo, né? Porque todas nós concordamos com tudo até agora. Deveria ter sido o primeiro. Mas queria até chamar a atenção que é o primeiro painel composto por mulheres. Parabéns por essa escolha, para falar de um tema tão maravilhoso como esse. Aí, já roubei o assunto. Aí não vai ter jeito. Bom, mas respondendo à provocação que a gente recebeu, com certeza a troca ela é mútua, é rico para todos os lados e com coisas simples, né, gente? Vou dar exemplo de um projeto que nós tocamos com a Cidade dos Meninos, Dolores está aqui, se não me falha a memória, há mais ou menos uns 4 anos, começou-se na pandemia, que é só uma troca de carta entre nosso colaborador e as crianças da cidade. Super simples, mas que toca absurdamente os dois públicos. E isso é muito importante, tanto para a empresa entender que voluntariado não precisa de uma estrutura absurda para acontecer, e para a instituição também entender que, por vezes, o que ela precisa realmente é de um tempo um pouquinho menor do que ela estava nos pedindo, né, Dolores? E nós chegamos juntos nesse projeto tão simples que é coisa de 15 minutos por cartinha. Olha que maravilha! Mas depois eles se encontram, né? E a Cidade dos Meninos sempre prepara um momento super brilhante para a gente. Mas como é importante o que Vivian trouxe também sobre o que o voluntariado traz para dentro da companhia. Além disso tudo, ainda tem as habilidades que são desenvolvidas nos nossos colaboradores.
indiretamente, que volta para dentro de casa e melhora o seu dia a dia. E não só o dele, mas dos colegas também. Lá na MRV, quando o pessoal chega, todo mundo sabe que teve uma ação de voluntariado. Pode ter sido a troca de cartinhas, ou um dia que a gente foi lá mexer na biblioteca de uma instituição. Mas todo mundo sabe, porque chega aquela galera gritando, toda feliz, gritando mesmo, gente, sem perceber. Estão ali, ó, felizes, transbordando aquela energia positiva. Então, seria quase impossível falar que um não contribui para o outro. Né? As instituições contribuem conosco a entender melhor o que eles precisam, e nós, que temos ali, no sangue dentro de uma empresa, toda uma gestão já estipulada, ensinamos a eles também a melhorar a própria gestão do voluntariado. E aos pouquinhos a gente vai lapidando aí para todas as partes. Então, seria impossível falar que um não contribui para o outro, um não cresce com o outro, que um não transforma o outro. Voluntariado é vida, né, gente? Quem faz aqui sabe disso. Às vezes a gente pode até acordar ali com um pouquinho de sono num sábado para fazer uma ação, porque quem não acorda com sono, né, gente? Pelo menos nós mães, né, com o triplo de sono normalmente, mas na hora que chega na ação, tudo se transforma. Tudo, todos os problemas ficam lá atrás, e a gente só olha para aquilo dali, para aquela missão que a gente assinou que estaria presente, e vamos entregar até o final. Nem que tenha que ficar muito mais tempo do que o planejado, nem que tenha que fazer muito mais do que o planejado. Mas você sai dali numa satisfação absurda. E isso com uma gestão por trás, com um olhar apurado de uma empresa, tentando levar um impacto mais aprofundado e atendendo à necessidade daquela instituição parceira. Então, acho que nem adianta ficar falando mais, senão a gente vai ficar repetindo. Já levei um puxão de orelha, que eu roubei a pauta. Mas é isso, gente, não tem como falar diferente do que isso, né? O voluntariado é realmente um caminho para que a gente possa mudar um pouco da nossa sociedade. Porque eu sempre falo que é impossível a gente cobrar das gerações de hoje, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, alguma coisa diferente se nós aqui, que estamos nesse auditório, não começarmos a fazer diferente agora. Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de educar, mudar a nossa forma de conversar, repensar. Nós somos seres literalmente vivos. Precisamos olhar isso com um pouquinho mais de força. E o voluntariado dá um pontapé nisso absurdo. Muito bem, vou passar. Isso aqui tá valendo, gente? Tá? Bom, então, muito bom dia, né? Vocês me viram correndo aí nos bastidores. Meu nome é Priscila, sou CEO da Benjamin Consultoria. E eu fiquei muito feliz com o convite quando o Roberto nos fez para transmissão online do encontro, numa ocasião em que ele foi a Uberlândia e nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, e eu convidei o Roberto para fazer parte do Pod Bem, que é o podcast da Benjamin Consultoria. Aproveito e já convido todo mundo a fazer um merchan aqui, para que vocês possam ouvir os assuntos, né, relacionados ao voluntariado, gestão, enfim, é um bate-papo muito gostoso. Estaremos com o estúdio aqui também, junto com os Caçadores de Bons Exemplos. E nós ficamos muito felizes quando ele nos convidou para fazer parte desse evento, né, um pouco mais, né, para poder estarmos aqui. Eu vou só trocar a resposta, vou trocar a pergunta. Eu começo falando que o corporativo é importante para o voluntariado? Sim. A gente entende, e a própria Benjamin, ela nasceu de uma necessidade de profissionalização da gestão do voluntariado. Então, tudo que a gente faz, a gente percebeu por quê. Nós trabalhávamos em uma organização que tinha voluntariado e nós percebemos que precisava de uma gestão mais efetiva, mais profissional, de um olhar um pouco mais apurado, para a gente conseguir levantar indicadores, correlacionar indicadores para mostrar para aquelas pessoas que não vão, né, nas ações, e aquelas pessoas que gostam de números, porque tem isso, né? Para defender o orçamento, para defender a equipe que cuida do programa, né? Então, a Benjamin, ela nasceu justamente por isso, por essa necessidade que nós identificamos de uma gestão realmente que vai mostrar o impacto que esse voluntariado ele tem na comunidade. E também, abro parênteses, principalmente
nesses 15 anos meu de trabalho voluntário corporativo, no impacto que o voluntariado traz para o corporativo. Muitas vezes a gente, e eu acho importantíssimo, a gente realmente, Madre Teresa falava que uma gota no oceano pode não fazer diferença, mas o oceano sem ela, com certeza ia ser diferente, né? Então, às vezes, quando a gente vai para a comunidade, a gente pensa que uma cartinha pode não ter muita relevância, mas tem, e a gente tem aqui o nosso papel corporativo de mostrar essa relevância. E para o voluntário, o que eu acho muito legal, porque a Benjamin, né, e os nossos cases estão, né, crescendo muito nesse sentido, para o voluntário, muitas vezes é uma mudança de vida, né? O voluntário, ele consegue chegar no seu potencial quando ele percebe que muitas vezes ele achava que não tinha talento para, e numa ação de voluntariado ele foi submetido a fazer uma planilha, ele não sabia. Ele foi pedido, né, para ele entrar em contato com uma instituição, ele era tímido. Ai, não sei como é que eu falo, não. Então, assim, porque não tem muito recurso, é o voluntário que faz. Então, a gente tem cases, por exemplo, de colaboradores de empresas que começaram nos seus trabalhos rotineiros, viram, né, dentro do voluntariado uma oportunidade de colocar sua humanidade em prática, de verdade, e dentro da própria empresa, ele conseguir crescer, né, a ser analista, a ser coordenadora, a ser gerente, e dando o crédito para o trabalho voluntário. Foi por causa do voluntariado que eu consegui vencer a minha timidez. Foi por causa do voluntariado que eu consegui trabalhar com recurso escasso. Então, essa pergunta de que o voluntariado é importante para o corporativo, ambos são, né? A gente chegou a esse consenso. Mas quando a gente conseguir traduzir isso, né, quando nós voluntários, todos os voluntários, percebemos o quanto que o voluntariado realmente muda o nosso olhar, né, para dentro da empresa, para fora, o quanto ele traz a humanidade, que às vezes no ambiente corporativo ela foge, né, porque eu preciso entregar, porque eu preciso de entregar um relatório, e eu começo a olhar para o meu colega que é voluntário e foi comigo na ação, com outro olhar. Eu começo a aceitá-lo. Às vezes eu não aceito porque fulano é assim, mas ele foi na ação social comigo, eu percebi, eu conheci, nossa, a história de vida daquele meu colega de trabalho fez todo sentido para mim, porque às vezes ele age de tal forma comigo. Então, nós falamos muito isso, que o voluntariado, ele devolve à humanidade, que muitas vezes o ambiente corporativo, por toda a sua pressa, né, não nos permite viver. Então, acredito que é isso e eu não vi a hora que acabou. Tá. Então, eu fico muito feliz, obrigada. Passo para você. Boa tarde, bom dia ainda, né? Tá. Sou Elisa, estou como gerente de sustentabilidade hoje do Grupo SADA, um grupo com mais de 8.000 colaboradores, em 8 segmentos, sendo o principal deles o transporte e logística de veículos 0 quilômetros. A gente também está bem espalhados aí pelos estados brasileiros e temos um voluntariado corporativo hoje dentro da organização há 4 anos, mas gerando muito impacto. Foi uma oportunidade que tivemos de estar próximos às comunidades, escutar as comunidades. E ali, hoje, nós temos 230 embaixadores do bem, que são colaboradores espalhados aí pelo Brasil, que mobilizam mais de 1.500 voluntários dentro da organização para fazer as ações. E o grupo disponibiliza 4 horas mês dentro do programa de voluntariado para esses embaixadores executarem as ações dentro do horário de trabalho. E temos ações dentro do horário e também em finais de semana para que esses colaboradores consigam levar as famílias, né, para essas ações. E o nosso grupo de voluntariado, ele tem desde a vice-presidência, que faz parte, que é uma embaixadora do bem, e vai permeando ali por todos os cargos. Então, isso é top-down, isso é genuíno dentro do grupo. Então, a gente vê esse valor e isso transmite para os nossos colaboradores. Esse número só cresce. Também, assim, a gente vê a melhoria no clima dentro da organização. É notório o dia que tem as ações, a semana que tem essas ações. Para a imagem da empresa, há 4 anos, o voluntariado, a gente melhorou bastante. A gente
produz muito conteúdo, né, levando a imagem positiva da organização. A retenção de talentos e desenvolvimento de competências também, isso é muito nítido dentro da organização, através do voluntariado. Eu já recebi depoimentos de pessoas que estavam em processo seletivo e o ponto crucial para ela escolher o Grupo Sada foi o voluntariado, o programa que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente vê isso como muito valor para a organização. E para o voluntariado também, a gente percebe que as instituições têm recebido muito da gente, a gente tem participado e a gente doa ali o nosso tempo, o nosso talento. O Grupo Sada doa as horas do colaborador para esse voluntariado. Então, a gente percebe um valor muito grande, um impacto muito grande. E hoje, nas comunidades onde a gente está, quando a gente chega com a nossa camisa, tem alguns embaixadores do bem aqui hoje, a gente chega, eles já sabem que o Grupo Sada está chegando para fazer a diferença ali. Então, realmente, é ganha-ganha, ganha-ganha para todo lado, para a gente como família, para ensinar os filhos, para levar as pessoas para fazer o voluntariado conosco. E eu tenho certeza que a gente só vai continuar ganhando, tanto as empresas que ainda não têm, precisam ter, né, um setor que olha para isso e que olha com muito carinho e fazer o engajamento até do potencial de doação com projetos sociais, pegar esses projetos e inserir o voluntariado da organização dentro desses projetos. É o trabalho e o movimento que a gente tem feito lá. É isso. O que vocês falam tem muito a ver com a palestra que vai ter à tarde, que fala do voluntariado e ESG. Né? E que tem muito dessa questão do S aí, que se a empresa não faz por amor, ela vai pela dor, né? Que já é uma exigência do mercado, inclusive já tem aí as pesquisas mostrando que os consumidores estão cada vez mais cobrando esse posicionamento das empresas, né? Vocês percebem isso também? Vocês têm visto isso dos consumidores, dos clientes finais, dos fornecedores, dos investidores? Vocês percebem essa demanda deles por investimento nessa área? Bom, no nosso segmento a gente tem percebido bastante os clientes exigindo também posicionamento da empresa em relação ao ESG. O social do ESG ele é muito forte, tanto interno quanto externo. Não adianta fazer só das portas para fora, ali com a comunidade, mas olhar para o nosso colaborador, fazer essa mobilização com eles, cuidar da saúde mental, né, emprego de qualidade, salário digno. Então, tudo isso dentro desse social. E a gente, cuidando do nosso colaborador, a gente vai sempre ali ter pessoas engajadas para fazer para fora das organizações. É uma exigência mesmo de mercado. Antes a gente falava, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber e tal. Hoje a gente precisa fazer, precisa mostrar o impacto e precisa mostrar para fora a importância, né, desses resultados e que a gente precisa ser verdadeiro também. Não só mostrar, né, fazer a imagem linda da empresa lá fora, mas ser verdadeiro, ser genuíno, né? Isso é importante. Vou tentar não chover no molhado aqui, que eu acho que, né, são realidades bem semelhantes. O nosso consumidor é outra empresa, né? Nós prestamos serviço para outras empresas e a cada ano aumenta o número de demandas que a gente recebe dos nossos clientes, que são grandes empresas também, querendo saber qual que é o nosso desempenho em ESG e, obviamente, também considerando o S, né? Vou dar um exemplo super recente. Na semana passada, a gente organizou o nosso Fórum ESG, foi o segundo esse ano, Fórum ESG com os nossos clientes, para debater diferentes temáticas, né, sobre ESG e incluindo, obviamente, também o social. Eu tenho um caso que, para mim, é case de sucesso, assim, aquele dia que você trabalha e vai feliz para casa, né? Um gerente de contas, uma pessoa da comercial da VLI, me ligou para me contar que ele tinha tido uma reunião com o cliente, que ele tinha ido preparado para falar sobre disponibilidade de vagão, tempo, né, de carga e descarga do cliente, etc. Todos os indicadores de operação. E quando ele chegou na reunião com o cliente, o que o cliente queria saber dele, era o que ele fazia no relacionamento com a comunidade de uma determinada região por onde a carga passava. Aí ele me ligou e falou: Clara, eu preciso ter na ponta da língua tudo que a gente está fazendo na comunidade, que eu sei que a gente faz um monte de coisa, mas na hora eu não consegui responder. Eu falei: pronto, o indicador de sucesso é esse, né? O cliente está perguntando para o gerente de contas o que a companhia está fazendo na comunidade, e não só, obviamente, que ele também interessa, né, disponibilidade de vagões, mas não só isso. Então,
além, claro, né, de ser uma questão genuína da companhia, é propósito da companhia, né, há 13 anos, desde que foi estruturada, a companhia tem a sua política de atuação social, mas isso vem sendo reforçado cada vez mais pela demanda, né, dos clientes e do mercado de uma forma geral. Só complementar aqui que tem um público também que nos cobra muito, né, que é o próprio colaborador. Tem muita gente hoje em processo seletivo que pergunta o que a companhia está fazendo nessa área para saber se está de acordo com os próprios valores. Então, tem que ser literalmente genuíno. Não dá para ficar lavando, né? Não dá para fazer o Green ESG? Não dá. Então, isso é muito importante. Todos os públicos estão olhando para isso o tempo inteiro. E quem está dentro da empresa quer saber se aquilo é real. Se aquilo está sendo bem olhado, se aquilo está sendo bem gerido, se aquilo dali realmente está causando um impacto, está sendo divulgado para fora. Porque realmente a gente vê, o papel aceita tudo. Mas e na prática? A empresa realmente faz? Então, aquela pessoa que está entrando para aquela empresa pergunta. Isso, para mim, também é uma grande chancela. Que o público de fora está começando também a olhar para as empresas de uma forma muito diferente. A gente tem um case de uma empresa que presta serviço para uma multinacional e existe um prêmio, né, de excelência na multinacional daqueles distribuidores que fazem a distribuição daquele produto. E essa empresa, um dos quesitos que fez com que ela ganhasse esse prêmio de excelência foi realmente o social do ESG e a gestão do voluntariado, né? Como eles faziam, como eles mostravam, metrificavam essa gestão. Não eram ações, aí a gente pensa, nossa, fez ações. Não eram ações muito grandes, mas tudo que eles faziam, né, a gente conseguia traduzir para a empresa a qual ela prestava serviço, como essa ação impactava naquela comunidade. Então, todos nós estamos olhando, nós, enquanto consumidores, também olhamos, né? Os fornecedores olham para os demais clientes. Nós, enquanto fornecedoras, a Benjamin, a gente também olha quando a empresa chega e a gente sabe ler a intencionalidade, né? Se quer fazer porque eu tô com a corda no pescoço, que eu preciso apresentar alguma coisa. Ou se querem fazer de forma genuína. Claro que aquelas que querem fazer porque está com a corda no pescoço, a gente abraça, porque nós temos esse papel de abraçar e falar, olha, então vamos fazer assim, vamos fazer diferente, vamos começar uma cultura diferente. Por mais que hoje está sendo visto top-down, que tal, né, usarmos esse movimento para realmente ter uma cultura de voluntariado dentro da organização? Então, todos os olhares estão voltados para isso, né? E essa geração que está vindo não perde, né? Porque eu tenho 2 filhas, uma de 10 anos, e a palavra da boquinha dela é voluntariado. E ela fala, ai mamãe, mas essa empresa aqui faz voluntariado? Ai filha, a mamãe não sabe, vamos ver. Então, assim, já sabe o que é voluntariado, já sabe a importância de se fazer. Então, se a gente for olhar de mamana caducando, isso aí foi bem mineira agora, né? A gente consegue perceber essa importância mesmo, esse olhar. Isso que a Blenda e a Priscila falaram, que, né, a CDM, por ser uma instituição do terceiro setor, a gente teve um caso recentemente, essa questão que a gente está falando de valores hoje. Você deu exemplo dos seus filhos, Blenda deu exemplo aí, né, de entrevistas que a gente faz. Uma colaboradora muito bacana da CDM, o projeto acabou, não tinha outra vaga para ela, e aí a gente tem uma consultoria parceira na área ambiental e tinha uma super vaga lá. Eu falei assim, nossa, temos uma super vaga lá. Não, Vivian, eu tenho, na minha essência, eu só vou trabalhar no terceiro setor. Então, ela não aceitou a vaga e ela, né, tem isso na missão dela de vida, ela só vai trabalhar no terceiro setor. Então, é uma coisa dessa nova geração e que a gente vê que tem as questões, né, que já estão virando legais, mas, né, a questão do S, do SG, mas que tem muitas questões que elas já estão sendo naturalizadas. E isso,
para a gente que está na ponta, que vivencia isso, é uma grande conquista. Pensando no terceiro setor, né, que muita gente que está aqui na plateia faz parte, a gente tem aqui a presença de grandes marcas. Como que chegam até vocês? Ainda tem aquela ideia, né? Nossa, como que uma MRV vai fazer uma parceria comigo? Eu sou muito pequeno, eu ainda não tenho essa visibilidade toda. É para todo tipo de projeto? Como que chega até vocês? Como é que vocês avaliam um projeto? Se faz, né? Se tem esse match aí com a proposta da empresa também, como é que funciona? Chega de tudo a todo momento. Eu tenho 2 colaboradores do meu time aqui, o Márcio e o Israel, eles recebem esses pedidos o tempo inteiro. Inclusive, é Israel que toca o voluntariado conosco, tem uma pessoa 100% dedicada a isso no time. Maravilha, é o sonho de consumo, né, gente? Eu tenho, pelo menos esse. Mas chega de tudo. O mais importante é que eu sempre falo que as instituições precisam saber qual porta que ela está batendo. Porque assim como eles, as empresas também escolhem qual nicho ela quer investir. E é válido dos 2 lados escolherem o nicho que quer investir. Então é muito importante a própria instituição saber um pouquinho da história daquela empresa, daquele instituto, daquela fundação que ela está batendo na porta. Para saber pedir, para saber chegar e saber abrir essa porta da melhor forma. Porque às vezes não é conosco, mas a gente indica para alguém. Só que saber bater na porta é essencial. No Instituto MRV, a gente trabalha principalmente com chamamento público, onde a gente coloca ali a nossa premissa, o que a gente quer trabalhar aquele ano. O nosso foco é educacional, por isso um dos nossos parceiros é a Cidade dos Meninos. Essa é a nossa principal forma de entrada. E também pelo o voluntariado, o MRV Voluntários, que aí a gente busca essas instituições. Temos algumas já fiéis conosco, mais uma vez Cidade dos Meninos, Creche Arco-Íris, aqui em BH, e algumas fora de Belo Horizonte, que também temos regionais aí espalhados em todo o Brasil. É um grande desafio fazer voluntariado longe de quem está gerindo, mas a gente tenta, né, com os nossos comitês, nossos líderes voluntários espalhados. Mas a nossa principal porta de entrada são esses 2 programas, porque o nosso outro olhar está dentro do colaborador também. A gente tem um programa específico para o filho do nosso colaborador, porque foi que bem disse, né? Não dá para a gente olhar só para fora, sendo que no nosso público, pelo menos na construção civil, boa parte dessa turma também precisa de atendimento das instituições sociais. Então, os nossos filhos, que é como a gente chama, seu filho, nosso futuro, são os filhos dos nossos colaboradores, muitos deles também estão dentro dessas instituições. Então, é muito importante a gente olhar para dentro. E a nossa outra linha de atuação já é direto com os professores, por um outro instituto onde a gente faz o desenvolvimento profissional deles. Então, o que eu sempre falo, leia aquela empresa para depois bater na porta. Se não for ela, ao menos te indicar, ela vai. Mas saber bater é o principal. Para completar, né, como a gente tem uma atuação muito dispersa, a gente encontra realidades de instituições muito diferentes também. Né? A gente sabe que a maior parte dos recursos ela é concentrada na região sudeste, e aí a região sudeste tem instituições mais preparadas para acessarem os recursos. Né? Então, como companhia, a gente já fez isso algumas vezes, eu acho que a gente também pode contribuir capacitando essas instituições para saberem bater na nossa porta, né? Porque muitas vezes as instituições têm boas ideias, têm bons projetos, mas elas não sabem a forma de estruturar esses projetos e de acessar o recurso, seja da iniciativa privada ou de outros, né, editais que tem disponíveis. Então, eu acho que a gente, como empresa privada, também pode contribuir ajudando essas instituições a se prepararem para bater na nossa porta ou em outras portas, né, de forma adequada. Essa é uma iniciativa que a gente já fez algumas vezes e sempre que possível a gente volta, sobretudo nos territórios onde a gente atua, que estão mais dispersos, que é onde realmente o recurso chega menos. E se a empresa não conseguir, porque tem um colaborador ou nenhum colaborador que cuida do voluntariado, chama uma consultoria para ajudar. Né? Não? Vou aproveitar e agradecer a minha equipe. Salva de palmas para a minha equipe maravilhosa lá do fundo.
Gente, não existe trabalho individual, né? Tudo a gente faz. Eu estou aqui representando corações que pulsam pelo voluntariado, né? Então, eu fico muito feliz. Foi só uma merchan. Ah, claro. Agora vai falar. Bom, pessoal, o Grupo SADA ele tem um potencial de projetos através de leis de incentivo, então é só mandar um e-mail lá para responsabilidadesocial@sada.com.br. A gente avalia os projetos, né? A gente trabalha muito com projetos com mulheres, primeira infância e desenvolvimento para jovens, mas a gente avalia também o seu projeto e projetos que chegam também pedindo com verba direta, a gente analisa, instrui também, ajuda, olha, esse projeto você pode captar, tem essas consultorias que escrevem os projetos, que aprovam isso, então a gente tem uma área também totalmente dedicada à responsabilidade social e a esses projetos. Eu tenho 2 pessoas, estou melhor, né? Os 2 estão por aí, um é voluntário aqui hoje, né? Mas, enfim, através do voluntariado também, né? As instituições que estão aí aos arredores da empresa, é só procurar um embaixador do bem, a gente avalia a necessidade, a gente tem vários projetos, tanto assistencialistas como projetos de impacto, tem que ter de tudo, infelizmente a gente não pode eliminar, né, esses projetos, a gente tem vários projetos e aí a gente avalia sim a sua necessidade ali e traz para uma discussão interna e pode ser sim que a gente consiga ajudar. A gente tem uma participação especial, não é isso? Do Fernando Solari, da Argentina, que vai complementar o que a gente tem falado aqui. Hola a todos, es un gusto estar presente en este encuentro. Gracias por la invitación, por supuesto. Estamos hablando de voluntariado y si hablamos de voluntariado estamos hablando de ayuda. Por favor, no perdamos de vista que ayudar implica generar un cambio de valor positivo, no importa qué tan intenso, pero un cambio de valor positivo y sostenible. Por lo tanto, es importante hacer la prueba del día después. ¿Cuál es la prueba del día después? Es muy simple. Si el día después de ayudar buscamos a quien le brindamos la ayuda y vemos si vuelve a necesitar lo que le brindamos, lo que hicimos antes no puede considerarse ayuda. Quizás haya sido pertinente, quizás haya sido lo adecuado, pero no entra en categoría ayuda. Y cuando no entra en categoría ayuda tenemos que tener cuidado porque empieza a recorrer el camino de las desviaciones y de las perversiones como el asistencialismo entre todos. Entonces, si decidimos ayudar, es importante que no perdamos de vista este punto. Luego, si vamos a ayudar, tengamos en cuenta, para tomar como ejemplo, el desafío madre de la sustentabilidad, que es la reducción de pobreza. Los expertos coinciden en que si no resolvemos la pobreza, el desarrollo económico y el cuidado medioambiental van a ser muy complicados. Entonces, ¿cómo ayudamos? Ayudamos de manera filantrópica, damos dinero o damos bienes. ¿Qué logramos en el otro? El otro consigue algo de confort, pero no recorre el camino que lo saca de la pobreza. Hay una evolución que es el voluntariado. Hacemos por el otro lo que el otro no puede hacer por sí mismo. Y no lo puede replicar ni lo puede mantener porque generalmente no formó parte del proceso. Entonces seguimos dándole confort, pero no lo estamos ayudando a salir, no estamos facilitando la salida de su situación de pobreza. ¿Dónde está la clave? ¿Qué tenemos que hacer para que de pobre pase a ser rico? Por favor, teniendo en cuenta que de pobre se pasa a rico no siendo multimillonario, sino simplemente teniendo las necesidades básicas satisfechas y teniendo la capacidad de ahorro que le dé la energía, la decisión, la potencia que le ponga en lo que comienza a hacer. Talentos, la clave es talentos. Si nosotros compartimos nuestros talentos, en vez de perderlos, como pasa con nuestro dinero, con nuestros bienes, con nuestra voluntad, nos enriquecemos. Y quien lo recibe, lo incorpora, lo puede aplicar desarrollando una tarea que le permita recibir a cambio dinero con el cual, obtenido de manera independiente y autónoma, salir
y recorrer sin retorno el camino que lo lleva de la pobreza a la riqueza. Y por supuesto, esto empieza a ser sostenible. Hay solo un punto a tener en cuenta. En realidad no podemos hacer un intercambio de talentos solamente para una actividad o capacidad productiva o una capacidad que permita recibir dinero a cambio. Tenemos que darle todos los talentos que rodean para que tenga las capacidades que la gente que vive en situaciones de vulnerabilidad no ha tenido la suerte de tener como hemos tenido nosotros. Es muy simple, nosotros lo llamamos talentariado, van a ver acá los vínculos para encontrarlo y simplemente son algunos conceptos que espero funcionen como inspiradores y sigan enriqueciendo este encuentro que por cierto es muy rico. Muchas gracias por la invitación.